Dr. Rogério Augusto é advogado especializado em direito do agronegócio, com mais de 20 anos de atuação na defesa de produtores rurais contra juros abusivos, práticas financeiras indevidas. À frente de seu escritório em Cascavel, Paraná, já conduziu mais de 15 mil processos, preservando patrimônios e administrando mais de 7 bilhões em dívidas rurais. Com 93% de aprovação de clientes em todo o Brasil, sua trajetória vai além da advocacia técnica. Fundador da Escola de Formação de Advogados do Agronegócio, EFAGRO, professor e autor, consolidou-se também como empresário e educador, levando conhecimento acessível e didático para transformar realidades no campo. Mais do que uma carreira, sua atuação é uma missão de vida, movido por valores cristãos e pela convicção de que a vida não é pautada pelas condições, mas pelas decisões. Rogério inspira transformação por onde passa. Não entra na vida de ninguém para deixar como está, mas para melhorar e transbordar. Então, com uma salva de palmas, vamos receber nosso querido amigo, doutor Rogério Augusto. Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Foi muito, assim, acho que foi demais, né? Isso aqui tudo é para vocês. Eu quero recebê-los aqui com todo o meu carinho, com toda a minha admiração, com todo o meu respeito. Muito obrigado pela presença de todos. Ainda temos vários colegas chegando, alguns voos atrasaram. E eu gostaria de cumprimentar primeiro esse pessoal que está mais próximo aqui, que são o pessoal da nossa mentoria, do nosso Black. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela confiança. E cumprimentando eles, eu cumprimento os demais que aqui estão nessa manhã. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Eu prometo a você, nessa palestra, levá-los a uma odisseia de emoções, levá-los a uma odisseia de conhecimento e levá-los a uma odisseia de transformação. Eu gostaria muito que vocês, no período dessa palestra, aqueles que puderem, prestassem atenção só em mim. Porque o que nós vamos falar hoje, pela manhã, será o divisor de águas para aquelas pessoas que estão lá fora pensando: é mais uma palestra que o Pedro vai, é mais um dinheiro que ele investe. Mas será que realmente dessa vez vai acontecer? Talvez essa pessoa que pense assim é sua esposa. Talvez são seus filhos. Por que não seus funcionários? Seu pai, sua mãe? Pois é. O que você veio buscar aqui nesse evento? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: amigo, tudo bem, meu nome é fulano de tal, Rogério, não é assim? Afinal de contas, você está no maior hub de conexões do agronegócio do Brasil, então conecta com essa pessoa aí, esquece a sua timidez, a sua vergonha, porque afinal de contas, os tímidos não herdarão o reino dos céus, não é assim que o manual fala? Assim, tudo bem, eu sou lá de Minas Gerais, tudo bem, eu sou lá do Tocantins, não é assim? Eu sou lá de Cascavel, já conheci um xará lá de Cascavel, não é assim? Agora olha para ele e fala assim: cara, o que você veio fazer aqui hoje? Ok. Aqui comigo. Amigo, presta atenção. O que você veio fazer aqui comigo? O que você veio buscar nesses 2 dias? Veio ver o Paulo Vieira, não é assim? O Zé Andrade, não é assim? É ou não é, gente? Fala também, né? Marcelinho Saf. Queridos, para estar na presença de pessoas relevantes como essas,
Você precisa estar conforme. Você precisa estar com as suas emoções curadas. Porque, afinal de contas, os verdadeiros vencedores são aqueles que vencem as suas dores. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, os verdadeiros vencedores. Amigo, não fala dormindo para ela, que senão ela vai desmaiar aí. Fala assim, os verdadeiros vencedores são aqueles que vencem as suas dores. Isso, vamos tentar de novo, pode melhorar. Os verdadeiros vencedores são aqueles que vencem as suas dores. Isso, agora você pode aplaudir. Vamos lá. Vamos gerar energia, rapaz, movimento. Não é assim? Essa palestra dos vencedores são aqueles que vencem as suas dores. Tem sido ministrada por mim no Brasil todo, na América Latina, na América do Norte. Porque muitas pessoas gostam de olhar para a gente num verdadeiro Big Brother. Se eu for com a cara dele, a gente faz negócio, mas se ele for um cara esquisitão, estranho, se comportar de uma maneira inadequada, é muito ruim. Sentar com essa pessoa, fazer negócio, querer entender. Ninguém está interessado no porquê você é assim. Ou o que aconteceu contigo durante a sua infância para deixar você com as suas emoções desconformes. Nós somos doutrinados para eliminar pessoas das nossas vidas com uma facilidade incrível. Eu gostaria de baixar esse som um pouquinho, por favor. Com uma facilidade incrível. E é assim que as pessoas lá fora encaram você. As pessoas não gostam da gente. Elas gostam da utilidade que você tem para elas. Você entende isso? Se eu não fosse uma pessoa de resultados, uma pessoa relevante no cenário do agro, as coisas não teriam acontecido. Possivelmente você nem estaria aqui para me ouvir. Se eu não tivesse faturado ano passado quase 200 milhões de reais, talvez se não tivesse aí 2, 3 aviões, 110 funcionários, administrasse 9 bi de endividamento, 7, quase 8 mil reais, bilhões, não, quase 8 mil reais, quase 8 mil processos em andamento, 23 estados da federação, e você vai aprender que isso não é nada. Se você não tiver com as suas emoções alinhadas. Tem vizinhos, um vizinho meu, em Balneário Camboriú, onde eu tenho um apartamento de frente para o mar, ele tinha cobertura e simplesmente decidiu desistir. Então, o que nós vamos falar agora, nessa manhã, vai ditar a cadência do evento. Se você vai sair daqui abençoado, se você vai sair daqui transformado, ou realmente você vai voltar igual ou pior para sua casa. E eu começo falando que 100% do desalinhamento emocional que nós temos começou na infância. Tudo que você viu, ouviu e sentiu até os 12 anos de idade ditaram a marcha de quem você é hoje. Primeiro, quantos casamentos você ia ter? A quantidade de dinheiro que você tem hoje. A relevância ou irrelevância que você tem hoje. Tudo que você viu, ouviu e sentiu até os 12 anos de idade trouxeram você até aqui. Tudo tem a ver com as suas emoções.
Ninguém quer fazer negócio com gente esquisita. Ninguém quer sentar à mesa com pessoas machucadas, iradas. Você já viu uma mesa de pessoas relevantes? Um dia eu fui convidado para uma delas. E quando eu levantei daquela mesa, o dono da mesa, aquele que tomava as decisões em nome de 3 ou 4 grandes empresários que ali estavam, falou o seguinte: cuide para que esse cara nunca mais sente aqui. E talvez as coisas para você não estejam acontecendo da maneira com que você espera, porque você está programado para receber aquilo que você não quer. Eu quero dizer que nessa manhã, através dessa mensagem, as coisas podem voltar a acontecer ou começar a acontecer na sua vida, de uma maneira extraordinária. Só vai depender da sua disponibilidade. Traz um copo d'água aqui para mim, por favor. Só vai depender da sua disponibilidade de se entregar. Porque, afinal de contas, as principais decisões que você toma dentro da sua casa, dentro do seu escritório, no relacionamento com seus filhos, você toma de uma maneira extremamente emocional. Muito obrigado. Não é a razão que determina quem você é, amigo. Racionalmente, você sabe que tem que acordar todo dia e ir para a academia, não é? É ou não é, gente? Racionalmente, você pega a mão e faz esse exercício assim, e pega na sua barriga e dá uma apertadinha, e sabe que essa barriga pode levar você a ter sérias doenças. Quantos médicos você conhece que são fumantes? Que são obesos? Quantos psiquiatras você conhece que tomam remédio para dormir, para acordar? Ou mais? Quantos 01s da sua turma você conhece que não tiveram sucesso, que não são prósperos? Afinal de contas, essas pessoas não sabem tudo? Não estudaram para saber que a bebida em excesso, não estudaram, não fizeram pós-graduações e não têm a relevância que gostariam? Pois é. Emocionalmente não estão preparadas para prosperar. As principais decisões que nós tomamos todos os dias são baseadas naquilo que você viu, ouviu e sentiu até os 12 anos de idade. As pessoas que você andou, aquilo que foi dito para você. Racionalmente, todos nós sabemos que temos que ir para a academia, que não devemos beber em excesso, que não devemos fazer coisas erradas, e acabamos fazendo. Porque, volto a dizer, 100% do desalinhamento emocional ocorreu quando você era pequeno. Se eu chegar aqui e dizer para o meu amigo do PPE Black: rapaz, você é feio demais, você é esquisito, nós somos amigos, ele vai dar essa risada que ele deu aqui. Mas se eu falar para uma pessoa, uma criança de 10, de 11, de 7 anos, o quanto ela é esquisita, o quanto ela é feia, o quanto ela é burra, aquilo vai virar uma legalidade, uma verdade real para ela. E eu quero falar dessa criança que fui eu,
lá no meu passado. Afinal de contas, você vai entender a minha história. Ela vem das suas emoções. Tá claro, gente? Tá claro, gente? Lá no sul a gente fala, nós vamos rasgando, né? Não é assim? Para depois voltar o quê? Voltar o quê, gente? Costurando. Mas às vezes voltar costurando é muito difícil. Exige humildade. E muitos de nós ainda têm como sentimento no coração dominante o orgulho. Como eu tinha. Eu sou filho do meio da família de uma família de 3 irmãos. Um mais velho, major da PM, eu advogado, e um mais novo trabalha na escola de formação de advogados do agro. E na minha casa, nos domingos, eu nasci numa cidade muito pequena do noroeste gaúcho chamado Três Passos. Cadê a galera do sul aí? Aí, ó. Quem mais do Rio Grande do Sul aí? Tudo gremista, não é assim? Aí, ó, tudo feliz. Tem muito corintiano aí hoje ou não? Rapaz do céu, cadê os polícias? Estão aí, estão tudo certo? Não é assim, galera? A galera gosta de tirar sal dos corintianos, né? E os domingos na minha casa, na cidade de Pato Branco, onde eu me criei, Pato Branco ficou eternizado na voz da bozena, não é assim? Pato Branco. Tem alguém de Pato Branco aí? Ok. Pato Branco não tem, mas das cidades vizinhas ali eu sei que tem algumas pessoas. Eu era de uma família de poucas posses. Meu pai é um ex-militar que virou vendedor. Minha mãe, mal e mal, assinava o nome, cuidava da gente. E os domingos começavam com meu pai na garagem fazendo uma carne, churrasco. E eu quero contar uma história para vocês, a minha história. Porque, afinal de contas, os vencedores são aqueles que vencem as suas dores. E lá pelo meio-dia os amigos iam chegando. E aquele clima de festa ia se instalando. Nós comíamos, confraternizávamos, mas lá por umas 3 horas esse clima de tranquilidade, de paz, de alegria, dava espaço para um clima extremamente difícil. Porque o meu pai já estava completamente bêbado, embriagado. E ele bêbado, embriagado, ele quebrava um pouco de coisas que nós tínhamos dentro de casa. Começava a brigar com os amigos que tinham vindo nos visitar. E os amigos, então, começavam a ir embora. E ele tentava consertar aquilo, porque a pessoa que é bêbada, ela toma uma decisão aqui no impulso, daí ela pede desculpa, daí ela toma de novo, e as pessoas iam embora. E ele ficava muito bravo com isso. Ele começava a bater na minha mãe. E aí a gente se metia no meio. Meu irmão mais velho primeiro, apanhava junto. E eu ficava na expectativa de me meter no meio ou não, para apanhar junto também. E acabava me metendo, para defender a minha mãe. Porque o meu irmão mais novo era um bebê de colo. E quando ele se via acuado, ele pegava um revólver ou uma faca e investia para cima da própria família. E nós tínhamos que sair de casa, daquela casa de madeira simples, que juntava 2 madeiras e tinha uma mata junta para não entrar vento, e pedir socorro para os vizinhos. E eu só tinha 6 anos, 5 para 6 anos de idade. E o tempo foi passando. Eu sabia que no domingo, desculpa, na segunda, ele ia pedir perdão, não ia lembrar da maioria das coisas que fez, e ia falar que nunca mais aquilo ia acontecer.
Mas acontecia praticamente todos os domingos. Nós não tínhamos uma data comemorativa de Natal, Páscoa, aniversário, que não acontecesse exatamente a mesma coisa. Então eu fui criado numa família que quando chegava um feriado, uma data comemorativa, não havia comemoração, havia medo. Havia incertezas, inseguranças. Fui criado numa família com um pai extremamente austero e eu fui estudar num colégio de rico sendo pobre. Porque a minha mãe fez amizade com a dona do colégio. E ali, nesse colégio de rico sendo pobre, onde estudava o filho do prefeito, o filho dos advogados, dos médicos, os meus amigos iam de All Star, não é assim? New Balance. Cara, eram os tênis da galera, né? E nós ia do quê, galera? Quem falou que chute aí? Aí, ó. Olha lá. Cara, Conga era triste. Conga era brabo. O outro falou que chinesinho. Se tivesse 3 caras de chinesinho, não tinha aula. Porque aquilo, além de feio, era fedido demais. E o que o pessoal falava? Eu tirava sarro do nosso quichute. O cadarço do quichute, ele tinha o milagre da multiplicação. Se amarrava por baixo, amarrava no joelho, voltava para baixo, ele nunca terminava. É ou não é? E quando tiravam um sarro do nosso quichute, o que a gente fazia? A gente brigava. Porque a linguagem de justiça que eu entendia era briga. Era resolver no braço. E o estar naquele colégio de rico sendo pobre gerou em mim uma verdade real, como essa garrafa, que tendo as coisas, a minha vida ia mudar. Meu maior sonho era comprar um Mirabel na cantina, você entende isso? Quem conhece o Mirabel aí? Aí, ó. Vocês que não conhecem, depois me pergunte o que é. Eu levava bolacha Maria todos os dias, molhava no copo de plástico do bebedouro e comia, olhando para a cantina. E o tempo foi passando, e eu precisei, com essa sede de ter as coisas, para facilitar o preenchimento do vazio do meu coração, que eu já carregava com 7 anos, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Com 11 eu fui trabalhar numa estofaria e com 12 eu já era office boy. Ganhava meio salário mínimo, entregava parte para o meu pai. Já comprei meu primeiro tênis, pagava o meu colégio, metade dele. De manhã ia para o colégio, à tarde trabalhava e à noite eu fazia curso de datilografia no Senac, não é assim? Quem fez curso de datilografia no Senac? Isso é do mal, né? Você nunca mais vai esquecer. Você tinha que repetir essas letras e ter 171 toques por minuto para passar. E antes de eu ter essa relevância com 12 anos de idade, eu incorri no erro de pedir um tênis para o filho do meu padrinho que tinha um dinheirinho. Só que eu não sabia que ele ia levantar da onde eu estava e ia lá onde estava meu pai com o meu padrinho e ia dizer, viu? Padrinho, o Rogério pediu um tênis, porque o tio não consegue comprar para ele, ele queria um tênis igual ao meu. Aí meu pai olha para mim assim, com aquela cara, e ali eu descubro que o espírito pode sair do corpo por alguns instantes, e às vezes até ele demora um pouco para voltar. Meu padrinho foi embora somente à noite. E quando ele foi embora, meu pai, eu pensei que ele tinha esquecido.
Aí meu pai pega eu assim, com 6 anos de idade, pelo antebraço, e pega um fio de luz de mais ou menos uns 80 centímetros. Me dá uma das maiores surras que eu já tomei na vida. Onde eu tive que ir 40 dias com a calça comprida, nós chamávamos calça de abrigo. E falou o seguinte: homem que é homem, não depende de outro homem para nada. Homem que é homem, ele conquista aquilo que ele quer. Isso vende muito na internet, gente. Ou venderia. Mas tem um problema. Ele é o oposto do manual do empreendedorismo, da prosperidade, que diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E é por isso que nós estamos aqui. Com 16 anos eu me torno o vendedor mais jovem que a Chevrolet teve nos quadros de funcionários. Já tinha 1,90 m de altura. E com 16 para 17 anos eu já era mais violento que meu pai. E já bebia bem mais do que ele. Porque sempre é assim o comportamento do meio que você vive. Ou você fica igual, ou você fica o oposto. Fui estudar numa cidade chamada São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. Fiz meu primeiro ano de faculdade lá. Depois transferi a faculdade para Umuarama, uma das melhores na época. Amigos meus se formaram lá e passaram na magistratura no primeiro ano. E eu fazia o quê, gente? Eu bebia todos os dias. E saía com as meninas todos os dias. E não ia na aula. E o vazio do meu coração, querendo atenção, querendo relevância, simplesmente só crescia. Porque eu não tinha a relevância que eu queria, não tinha a vida que eu desejava. E o meu foco era passar de ano apenas. E como eu não assistia a aula, copiava os resumos das minhas amigas, e tinha muitas notas boas, mas não aparecia na faculdade. Mas não tinha que ir para a faculdade, Rogério? Tinha. Quantos de vocês estão ensaiando para deixar um currículo em algum lugar e não vão? Quantos de vocês têm se locomovido para lugares estratégicos e não conseguem falar o que vocês fazem? Puramente emocional. E as emoções que me atingiam naquele momento eram de que se eu tivesse relevância, um carro, ou um sobrenome que eu não tinha, eu ia ser aceito na alta sociedade, que era o meu sonho. Então, no último ano da faculdade, eu não consegui convencer os professores a abonarem as minhas faltas e reprovei por falta. Chego na cidade de Cascavel em 1999, com 6 mudas de roupa dentro de uma sacola. Vou trabalhar numa concessionária Chevrolet. Depois mudo para uma concessionária Volkswagen. E ali, nessa concessionária, naquela cidade, nós vendíamos 380 a 400 carros novos todos os meses. Eu vendia sozinho de 28 a 32 carros novos e usados todos os meses. E junto com esse sucesso, veio a relevância de todos da região quererem me contratar. Então eu já tinha dinheiro. Eu já tinha condições de comprar, como comprei, a primeira camisa da Hugo Boss. Já conseguia comprar um sapato bacana, já conseguia estar nos melhores camarotes VIPs das baladas. E nós íamos praticamente todo final de semana para uma cidade chamada Camboriú, que todos aqui conhecem ou já ouviram falar. Onde as melhores baladas aconteciam. E é com muita tristeza que eu falo aos senhores que uma pessoa com um vazio na alma do tamanho do meu, um abismo puxa outro abismo. Nós pagávamos as mulheres para estar conosco em todas essas baladas.
Eu tinha um carro que só tinha 4 na cidade. O dono da concessionária que era meu amigo, tinha uma ABM que tinha dele mais 8 no Brasil. E eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para acordar e trabalhava 10, 12 horas todos os dias. Até que um dia, na volta de uma dessas baladas, numa cobertura de frente para a ilha, e eu prometi a você que iria levar você numa odisseia emocional, porque talvez a sua história em algum ponto conecte com a minha. E se você não romper esses vazios, nada vai acontecer, e eu tenho um compromisso com aqueles que estão aqui, de pelo menos diagnosticar aquilo que tem impedido você de levar a vida que você tanto almeja. E talvez nós estamos passando por alguns sentimentos que possam estar separando você da vida que você tem direito de ter. Quando acordei, por volta de 6 horas da manhã, tínhamos chegado às 4, uma voz me levou até a sacada daquela cobertura e começou a falar comigo. Então, com 24 anos de idade. Lembra quando você morava naquela cidade de Pato Branco? Naquela casa de parede meia, onde o piso era alisado com vermelhão e a duchinha era corona, que saíam uns pingos d'água só? Onde você tinha uma escova de dente que tinha que dividir com o seu irmão? Das surras que você levava? Da austeridade do seu pai? Veja bem, amigo, eu estou falando de uma parte do meu pai. Meu pai me ensinou tudo que eu sei. Meu grande herói. Faleceu em 2019, eu cuidei dele até os últimos dias da vida dele. E eu falava, balançava a cabeça, eu lembro de tudo. Pois é, isso mudou. Você já é aceito. Com 10 anos eu era gago. De medo de esperar meu pai chegar em casa. As pessoas achavam que eu tinha um problema na boca, mas eu era gago de medo, pavor. Eu tive que vencer a gagueira para comer, para me comunicar, para ser um bom vendedor. E essa voz lembrou até que eu era gago. E ela falou, você já tem relevância que você queria. Aliás, esse final de semana você comprou a moto mais veloz do mundo. Uma Hayabusa. Eu sou piloto de moto, piloto de carro. E aí, essa mulherada, e essas baladas, Baturité, Ibiza e outras tantas. Dinheiro. E ela faz a pergunta, da onde vem esse vazio? Da onde vem esse vazio que você sente? Que você achou que pudesse vencer com dinheiro? E naquele momento eu fiquei sem chão porque, primeiro, eu não sabia que eu estava tão mal daquele jeito. E eu entendia que aquela voz, de onde ela saiu, ela não sai para brincar. E naquele momento, em 7 minutos de diálogo interno, ela desconstruiu algo que eu carreguei até então. Que para ter a aceitação das pessoas e não ser mais rejeitado, como eu sempre fui no colégio, no início da minha vida pelo meu pai, eu tinha que ter dinheiro. Para ter felicidade, eu tinha que ter dinheiro. E ela falou, você já tem. Então, da onde que vem essa dor? E eu sabia que doía, por isso que eu tomava remédio.
Porque o cara que tem essa dor interna, ou ele toma Rivotril para dormir, e um ansiolítico para passar o dia e mistura com uísque, porque daí potencializa um pouco. Só que já não estava mais dando conta. E ele falou o seguinte: para você, acabou. Só tem uma solução para você acabar com isso. Pula que você vai ter uma tranquilidade que não vai mais ter fim. E eu quero que você olhe com muita misericórdia, porque as pessoas veem comportamentos na gente, nos julgam e nos desprezam, ou nos enaltecem, mas não querem saber a causa. E uma pessoa que se mata, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com o sofrimento. E talvez você conheça alguém que esteja nessa situação, ou você tenha perdido alguém por essa situação. E essa voz, ela tem um poder de convencimento que você não faz ideia. Conhece todos os seus passos. Isso só não aconteceu porque nós tínhamos chegado e deixado carro, moto, tudo desalinhado nas garagens. E o interfone tocou e eu desci. E eu tive que voltar para Cascavel, sabendo, como eu sempre fui louco, mas nunca fui burro, que eu precisava de ajuda. Que eu precisava de alguma coisa que eu não tinha dinheiro para comprar. Uma ex-guria que eu namorava terminou comigo e começou a ir numa casa de fé. E ali naquela casa de fé, ela nunca mais me ligou. E eu quis saber o que estava acontecendo naquela igreja. Chego na frente de uma igreja. Eu chamo de casa de fé. Quem tem o alicerce nas coisas, precisa mostrar que tem. E você precisa ser primeiro, para depois ter. Cutuca a pessoa que está do seu lado para ela acordar, fala assim: você precisa ser primeiro. Se tornar. De uma cutuca com autoridade, fala: você precisa ser primeiro. Você pediu o nome dela, vocês estão juntas aqui, sabe? Para depois ter. Eu não entendia isso. Então eu parei meu carro bem na frente. Coloquei a melhor roupa que eu tinha. E sempre nessas casas de fé, você vai ser recebido assim, ó: oi, boa noite, tudo bem? E o cara com as emoções disfuncionais, ele fala assim: vai querer me vender alguma coisa. Vai querer meu dízimo. Vai querer minha oferta. Quanta falsidade. Aí o outro vem e estende a mão assim e quer colocar a outra mão no seu ombro. Aí você fala assim: cara, o cara nem me conhece. Só que sempre tem um baixinho, não é assim? E geralmente os baixinhos são magrelos, são mais rápidos. E eu não vi. Esse baixinho não me estendeu a mão. Ele literalmente pulou no meu pescoço. Me deu um abraço. E eu estava, naquele momento, preparado para tudo, menos para receber um abraço de quem eu nunca tinha visto. Estava preparado para criticar a roupa do palestrante. Estava preparado para criticar a música que ia tocar. Mas nunca eu estaria preparado para receber um abraço. Para brigar, para discutir. Sim, sempre estive preparado. Foi tão forte que eu estava ali abraçado com aquele cidadão que eu nunca tinha visto. E não conseguia mais desabraçar dele.
Então ele sutilmente me empurrou um pouquinho e falou, sente aqui, por favor. Logicamente que eu tive que me recompor. Afinal de contas, eu não fui criado para ser fraco. E para mim estava tudo certo, porque o homem que é homem, meu pai me ensinou que tinha que ter a esposa, mas tinha que ter outras mulheres também. E afinal de contas, aquela guria que estava lá, ela tinha que me servir. E o ambiente todo que ali estava, tinha que estar à minha disposição. Deixa eu falar uma coisa para você, isso não era intencional. Eu não sabia que eu era daquele jeito. E por isso que havia limitações severas de alguém de relevância que pudesse me ajudar e que muitas vezes Deus colocou na minha vida para mudar a minha história, me aceitasse. Confiasse em mim. Então eu sentei ali, ouvi aquela palavra, só que aquela palavra contava a história da minha vida até dias. Contou toda a história da minha vida naquele dia. Então eu fiquei muito bravo, porque a guria estava lá na frente, falei, ela me viu chegando, contou minha história para o cara. Saio daquela casa de fé, vou para o meu apartamento, subo, sento na minha cama e durmo, de roupa e tudo. Acordo no outro dia, sem remédio, sem nada. Volto naquela casa de fé e vou conversar com aquele líder que ali estava. E falo para ele, cara, eu vou ser bem objetivo com você aqui, Walter. Eu quero saber o que me fez dormir. Então aquele cara muito sábio olha para mim, começa a dar uma risada pequena. Fala, cara, isso aí pode parecer normal para você, mas eu sou um homem de negócio, eu quero saber quanto custa. E ele falou, como assim quanto custa? Eu falei, eu quero pagar. Porque eu preciso dormir mais e preciso dormir sem remédio. E eu preciso produzir. E eu estou tendo uns pensamentos aqui esquisitos. Tem uma voz falando comigo, eu não quero mais ouvir essa voz. E ele falou, não, isso aí está pago. Eu falei, não, ninguém dá nada de graça para ninguém. Não, isso é de graça, é Jesus. Eu falei, Jesus? Jesus está morto, cara, naquela cruz. Eu sempre tentei agradar a Deus e nunca consegui, assim como eu sempre tentei agradar meu pai. E o meu pai falava que sempre tinha alguém melhor do que eu. Se eu tirava 8, tinha outro que tirava 9. Se eu tirava 10, ele tinha, cara, que eu tinha que tirar 10 e dar uma reboladinha. E ele falava, não, mas aqui não é assim. Eu falei, tá, esse cara morreu, tem outro. Ele falou, não, o Espírito Santo, ele morreu, mas deixou o Espírito Santo. Eu falei, Espírito eu entendo. Já me lograram algumas vezes, fui lá, paguei e não aconteceu nada. Se é esse o esquema, eu estou fora. Ele falou assim, não, esse é diferente. E nós estávamos ali no campo da emoção. Eu com as minhas emoções totalmente alteradas. E ele com a presença. E a partir de agora, olha aqui para mim. Você pode estar apenas funcionando. Mas eu vim aqui para deixar você fluindo. Para você, a partir de agora, ter governo sobre as suas emoções. Porque tem pessoas que acordam e funcionam o dia inteiro, mas não fluem nada. E ali ele abre uma palavra para mim, que era advogado. Eu respeitava muito aquele manual. E ele faz 3 ou 4 embasamentos para uma petição celestial. E eu falei, é assim, não custa nada. E ele falou, não custa nada. É só você seguir o que está aqui. Eu falei, está fechado. É muito barato para não fazer. E eu repito, uma prece que eu já havia repetido no final daquela reunião de ontem. E saio daquele lugar, nunca mais tomando qualquer tipo de remédio. Fico 15 anos sem colocar uma gota de álcool na boca. Faço um propósito de nunca mais, ou até o meu casamento, ficar com guria nenhuma.
E no final daquele 1 ano que eu fiz o propósito, eu conheço o maior presente que Deus me deu, que vocês vão conhecer, que é a Dani. E nós tivemos um tempo de namoro, noivado e oração muito extenso. Intermináveis 7 meses. Porque eu entendi que para agradar aquele que eu servia, eu só deveria conhecer intimamente a minha esposa depois do casamento. Me torno zelador da rede LFG para poder pagar o curso. Afinal de contas, eu queria ser juiz federal. Monitor, zelador, ligador de TV, mentoria. Acabo não passando, faço a formatura em Direito, faço a formatura na Escola da Magistratura do Estado do Paraná. A aprovação no concurso não veio. Abro o meu primeiro escritório dentro de um carro chamado Bora, financiado no nome de terceiro. Não lembro bem se tinha busca e apreensão, mas começo a atender meus primeiros clientes dentro do carro. E aí eu falo com você que me ouve nessa manhã, que está esperando acontecer isso, está esperando acontecer aquilo. Você está pronto, pode não estar perfeito, mas está pronto. E depois de 3 meses eu faço uma parceria com um grande escritório de Foz do Iguaçu. E depois de 1 ano que eu abri o escritório, em parceria, um escritório meu em parceria com ele em Cascavel, em Foz do Iguaçu, eu já tinha 1000 processos protocolados. No final do 2º ano eu já tinha 1000 clientes. E no final do 3º ano eu já era maior do que esse meu parceiro de 11 anos de advocacia em Foz. E aí esse cara só foi tratando comigo, me dando a verdadeira direção, as pessoas que eu deveria estar. Muitas curas aconteceram, mas eu ainda não havia ressignificado muitas coisas na minha vida. Continuava meio vitimista, continuava achando que a culpa era do Lula, do Bolsonaro, do Haddad, para não enxergar que o segredo de todo sucesso estava dentro de mim, não nas pessoas que me cercaram ou me cercavam, e nem naquelas que passaram pela minha vida lá atrás. 2020, quando eu conheci o Pablo Marçal, tanto pessoalmente aqui no Alphaville, quanto me tornei assíduo frequentador das suas aulas das 4h59, aquele que havia mudado a história da minha vida fala: você vai para a internet e vai compartilhar tudo o que você sabe num curso chamado Execuções Rurais na Prática. Por volta de 5h30 da manhã eu acordo e minha esposa fala assim: amor, não vamos parar de ser advogado, que eu queria parar. Não via futuro, não via escala. Então lançamos o curso Execuções Rurais na Prática. Invisto R$ 4.100 de tráfego, vendo R$ 158 mil de curso. Meus alunos prosperando nos 4 cantos do Brasil. Começo a ter relevância nacional. As pessoas começam a pedir para tirar foto comigo. E eu começo a ficar um pouco mais soberbinho. Aí eu fiz um lançamento que eu investi R$ 100 mil de tráfego e vendi R$ 612 mil de curso. Aí eu já fiquei uns 6 centímetros maior do que eu sou. Já comecei a me distanciar um pouco mais do propósito. Já comecei a trabalhar de novo 12 horas por dia. Eu atendia praticamente todos os meus alunos. Dava aulas ao vivo, online. Mudava a história de muitos colegas advogados. E aí o Pablo fez a mentoria La Casa Digital e eu fiz a La Casa do Crédito Rural.
E 7, 8, 9 advogados foram lá para o meu escritório em Cascavel, isso em 2021. E lá nós atendíamos os clientes, confeccionávamos as peças e eles se tornaram associados do meu escritório. Foi um estouro, disruptivo. Ninguém tinha feito isso na advocacia do Brasil. Vou para uma mentoria onde eu conheci o Pablo, aqui no Alphaville, e volto para casa me sentindo muito mal. Fevereiro de 2021. Dores no corpo, dores de cabeça. Desembarco no aeroporto, mas eu tinha que trabalhar. No final do terceiro dia eu vou fazer o exame de nariz, negativo. Falei, ufa, deve ser só uma rinite. Só que eu não melhorava. No 7º dia fiz o exame de sangue, negativo. Mas eu já não conseguia nem ficar sentado mais. E no 9º dia eu consigo um atendimento na minha cidade, o médico olhou para mim assim e falou, cara, você está com Covid e é muito sério. Eu falei, é impossível, tem uns exames. Ele falou, não, vamos fazer o raio-x. Eu já estava com 60% dos pulmões tomados pela infecção. Mas, afinal de contas, o Rogério é relevante. Tem uns trocos. Fui lá e fretei um avião. E vou para onde? Para o hospital mais top, mais caro das Américas, chamado Sírio-Libanês. Por quê? Porque lá ninguém morre. Dou entrada achando que ia fazer uma consulta. E fico internado. No terceiro dia, eu acordo saturando 78. Então, João, me colocaram uma máscara na cabeça, onde o alto fluxo mandava 15 litros de oxigênio para os meus pulmões por minuto. E eu falo, está tudo certo, eu estou num lugar top, não vai acontecer nada. Só que no 9º dia de UTI eu já tinha perdido 17 quilos de músculo. Eu era ciclista de rodovia, lutador de Muay Thai, marombeiro de academia. Então eu chamo minha esposa e falo, eu acho que não vai dar certo, amor. 5.109 pessoas haviam morrido naquele dia. E eu falei, o próximo vai ser eu. Aí chega um enfermeiro de 2,8 metros de altura que me levava no banheiro. E ele falou assim, doutor, você tem um entendimento das coisas lá de cima? Eu falei, um pouco. Ele, pois é, eu atendi um cara muito mais velho que você, que também estava com 92% do pulmão tomado, igualzinho você. E ele fez uma prece, uma oração. Até aquele momento eu achava que não precisava incomodar aquele que tinha me trazido até ali. E ele melhorou, saiu da UTI. Estava confiando no meu posicionamento, nos meus alunos, na fama que era crescente. Ele desocupa aquele quarto, minha esposa dormia do meu lado na UTI, porque eu já tinha tido. E 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu tinha ouvido que eu ia ser entubado. Eu tinha um catéter que trazia o medicamento introduzido aqui no bíceps, entre o coração e o pulmão. E não melhorava. E quando o fisioterapeuta, junto com o médico, chegou com aquele aparelho que coloca dentro da boca e puxa para criar uma via reta, para me entubar, ele viu a minha saturação em 97. E começou a baixar o meu oxigênio. Baixou de 15 para 9, para 8, para 7. Quando baixou para 4, a minha saturação caiu de novo para 92, ele manteve em 5. Olha para o cara que está do lado e fala assim, esse escapou.
Depois de 6 dias eu estava em Cascavel de novo. Com uma grande certeza que você não precisa ter dinheiro para ser relevante. O dinheiro é um potencializador daquilo que você já é. Conheço pessoas extremamente miseráveis, cheias do dinheiro. Clientes meus, fazendeiros, que devem 300 milhões, 270 milhões, 500 milhões, que não conhecem praia. Que só pensam em comprar boi, fazenda, abrir áreas. É assim que eles fazem. Perdi um amigo que não quis ir para o Sírio-Libanês com 70 milhões na conta. Foi para o hospital de campanha e morreu. Só que naquela UTI, quando eu fui conversar um tete-a-tete, porque pensei literalmente que iria subir, eu falei assim, cara, eu queria ficar aqui. Falei, Jesus, eu tenho muita coisa para fazer. E ele falou assim, beleza. Faz a tua lista de perdão. Eu, como é que é? Escreve aí. Quantas pessoas você precisa perdoar hoje? Sabe que lá no direito romano, eu sei que para alguns a formatura já foi há um tempo, e para essa nova grade de direito não existe mais direito romano, não como obrigatoriedade. Quando havia um homicídio, matei o Rodrigo era amarrado nas minhas costas, e eu tinha que andar com o Rodrigo, o corpo dele nas minhas costas até se decompor, literalmente. Ou seja, o meu destino também estava selado. Eu pergunto a você, quantas pessoas estão nas suas costas hoje, impedindo você de levar a vida que você deseja? Para quantos lugares você tem ido e nada tem acontecido, porque você não está em ordem para viver a proposta que os eventos têm para você? Como falei, as pessoas com emoções disfuncionais acham que nós estamos aqui para tirar alguma coisa de vocês. Acham que nós estamos aqui para ficar milionários nas costas de vocês. Isso se repete com o jardineiro, com o cara que lava o seu carro, ou talvez com aquele cara que Deus mande lá na sua casa para lhe vender algo que vai valorizar 250% em 6 meses. E você acha, não, isso aqui você quer só tomar meu dinheiro. Porque do jeito que você faz uma coisa, Felipe, você faz todas as coisas na vida. E agora eu quero que você se coloque em pé para parecer que está acabando. Bora, gente, por gentileza. Controle as suas emoções, os seus medos, a sua ira, porque senão ela vai controlar você. E não é no evento do Rogério que as coisas não vão mudar. Afinal de contas, o evento da Efagro tem muito experience. Tem muito pouco conteúdo técnico, mas excelentes conteúdos de vida. Porque eu estou aqui interessado em que você seja o melhor marido para sua esposa.
uma melhor esposa para o seu marido, melhor pai para os seus filhos. É assim que eu ganho a vida. Pois é, a pegadinha dos números era só para chamar a sua atenção. Meu avião a jato, que chegou há 30 dias atrás, é uma enxada para a minha missão, para o meu propósito, para uma estratégia de marketing, de branding. Branding. Às vezes eu tiro umas fotos para poder pescar vocês para uns eventos como esse, que vai mudar a história da geração de vocês. As pessoas que vão estar aqui falando são pessoas de resultados, assim como eu. Elas só estão interessadas num país melhor. E mesmo com todos os seguidores que eu tenho, não são tantos assim, com o patrimônio que eu possuo, andando de moto na Europa, recentemente, a minha filha de 15 anos de idade, atleta, jogadora de vôlei, de tudo que você possa imaginar, uma menina maravilhosa. Na conexão que eu estava de Europa, São Paulo para casa, eu recebo a notícia na sala VIP que ela tinha tido um AVC. Sabe o que é AVC em criança, querido? É uma coisa inaceitável. E aí, o AVC trancou a principal artéria de irrigação de mais 4 artérias da cabeça dela. E como ninguém suspeitava de um AVC, deram um remédio para ansiedade para ela. E aí fizeram uma tomografia na cabeça dela e viram que... E aquele em nome do qual eu falo hoje, aprove a ele antecipar o plantão do único médico da região oeste do Paraná e noroeste do Paraná, que faz um procedimento chamado trombectomia. Pode abaixar um pouco o som para mim, por favor. Eu quero que você me escute com a razão agora. Pedir para abaixar o som, por favor. Essa trombectomia entra um catéter pela virilha e vai até a cabeça e desobstrui. E eu viajei de São Paulo a Cascavel, sem ter a certeza que ia chegar em Cascavel e encontrar minha filha bem. Mas uma coisa eu tinha, naquele momento, era a minha fé. E através da minha fé e através de eventos como esse que eu faço no Brasil e no mundo, eu conquistei vários amigos. E esses amigos se tornaram verdadeiros intercessores, canais de fé, para que o milagre acontecesse. Eu queria que você colocasse o vídeo da Ana Clara para mim, se tiver no jeito. E a minha filha, depois de 4 horas de intervenção cirúrgica, teve toda a obstrução, ou 70% dela desobstruída. E depois de 15 dias que isso aconteceu, quando eu já estava com a vida programada, Rafael, afinal de contas ia passar um tempo nos Estados Unidos, depois do Natal, na minha cobertura, no meu apartamento bonito, lá em Balneário Camboriú, fui abastecer o carro numa cidade vizinha, onde eu tinha uma Raptor importada, e na volta, numa imprudência enorme da minha parte, a 190 km por hora, olhando o celular, à noite eu saio da pista e sofro um gravíssimo acidente. 5 costelas quebradas, a L5 estraçalhada, ombro quebrado, pescoço estourado e a orelha caiu praticamente, ficou pendurada. Rogério, mas o que você quer me falar sobre isso? É que talvez aquilo que você está buscando nessa manhã
ou aquilo que você veio fazer aqui, se for especificamente sobre dinheiro, você está no lugar errado. Porque ele só potencializa aquilo que você é. Eu caí dentro de uma soja de 1,5 metro de altura. Foram várias capotagens. Com as 4 para cima, aquela soja no escuro, entrou tudo dentro do meu carro. E eu não sabia como sair, não sabia como estar, não sabia o que ia acontecer. Um dia eu quase parei, quase que eu desisti, mas me lembrei que o Senhor não desiste de mim. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar, mas só encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre me sustentou, que mesmo tão distante não me abandonou. Canta isso pra ele e diga: és o meu tudo, meu lugar seguro, Deus, eu tudo deixarei por te amar. És o meu salvador, o meu maior amor. Depois que te encontrei, não vou mais te deixar, Senhor. Errei tentando acertar, procurei em outro lugar. Se tiver no jeito da Ana, só para vocês conhecerem ela. Encontrei ao teu lado o melhor lugar. Me lembro que tua mão sempre. Fala galera, estamos aqui no quarto já. Saímos da UTI com a Ana Clara, minha filha, e ela quer deixar um recadinho rapidinho para vocês aqui que oraram muito por ela. Eu queria agradecer a todo mundo que orou por mim e que eu ficasse boa. Queria agradecer a todo mundo, de verdade, mesmo. Obrigada, pessoal. Galera, ela já está no quarto, está fora de qualquer perigo de vida. Foram feitos os exames agora, o cérebro dela está vascularizando bem. E eu não tenho palavras para agradecer todos vocês que no Brasil e no mundo afora estenderam as mãos e oraram por nós, né, filho? Não é assim? Tamo junto, galera. Deus abençoe. Vocês são a nossa família também. Deus abençoe. Nessas duas situações, o que me fez ficar de pé não foi a minha relevância nacional. Não foi os meus bens. Foram amigos como vocês. Que estenderam as mãos e oraram por nós. Tem coisas que a fama, a relevância não vão fazer você chegar lá. E uma delas é o amor das pessoas. O dinheiro, volto a dizer, ele só vai potencializar aquilo que você já é. E como eu vim aqui para você ter governo sobre as suas emoções,
A única forma disso acontecer é se você realmente abrir o seu coração nessa noite. Desculpa, nessa manhã. Para você poder aproveitar ao máximo o evento que vai estar aqui, e talvez poder fazer parte de negócios que nós temos para te entregar. O seu primeiro passo começa agora. Pessoas como Zé Andrade, Paulo Vieira, Pablo e outros, Marcelo Saf, não andam com pessoas chatas, pegajosas, donas de si. E todos esses sintomas refletem uma coisa: orgulho. E orgulho era a principal ferramenta de defesa que eu usava. Porque, afinal de contas, ninguém mais vai me bater. Ninguém mais vai falar o que eu devo fazer. Eu não vou mais prestar conta da minha vida para ninguém. E aí você cria uma defesa chamada orgulho. E quando você é criança, com 5, 6 anos de idade, apanha tanto do seu pai, ou é abusado, inclusive fisicamente, você não deixa de amar o seu pai. Você deixa de se amar. Você tem se amado? Você tem se aceitado? Ou você tem se comparado comigo? Ou você tem se comparado com qualquer um player, que existe toda uma estratégia digital por trás para trazer vocês nesses lugares? Que provavelmente você não saiba. Então, gentilmente, eu quero fazer uma ferramenta que vai mudar a história da sua vida. Gentilmente, eu peço para que você feche seus olhos. Eu gostaria que vocês parassem de filmar agora, porque é um momento íntimo e ímpar de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Desliguem as câmeras, por favor. Somente para os nossos arquivos internos, deixe uma ligada. Eu quero dizer, se você não visitar o mais íntimo do seu ser nessa manhã, e não literalmente perdoar as pessoas que te fizeram mal, que tocaram em você sem a sua permissão, isso chama-se estupro. Ou que estupraram você nos negócios, ou que caluniaram você na internet. Eu quero dizer que todas essas pessoas podem estar nas suas costas, roubando toda a sua energia de prosperidade. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para que isso termine agora. Então visite o mais íntimo do seu ser. Traga à memória o gatilho que tem tirado você das boas mesas de negócios. Que de maneira intencional você tem sido rejeitado no seu propósito por pessoas que já estão curadas. E por isso que o perdão, ele não é uma faculdade, ele não é uma vontade, ele é um mandamento, porque nunca você vai sentir de perdoar alguém que caluniou você, que tocou em você na sua infância sem a sua autorização. Talvez seja seu pai, seu irmão, seus colegas de colégio, seu patrão que abusou de você. Ou talvez seja seu pai, que prometeu muitas coisas a você
e não cumpriu nenhuma promessa. Ou mais do que isso, seja o próprio Jesus, porque aonde ele estava quando meu filho se foi? Aonde Jesus estava quando permitiu as surras, quando permitiu que tocasse em mim, quando permitiu os enganos, e talvez o seu maior perdão seja para Ele nessa noite. E Jesus, você crendo ou não, é o cara que te trouxe aqui nessa manhã. Porque dentro dessa escola nós não fazemos nada sem propósito do céu. Então começa a visualizar agora, se puder com seus olhos fechados. E se você não tem nada para ser curado, não tem problema, só respeite a pessoa que está sendo curada aí do seu lado. Sem essa cura, as coisas não vão para frente na sua vida. Você vai rodar evento com Flávio Augusto, onde nós estamos, Joel J, pagar mentorias de 400, 500 mil reais como as que nós pagamos. E literalmente nada vai acontecer que fique nas suas mãos. Agora que você mostrou, que você lembrou, mostre essa situação para aquele que passeia no nosso meio, chamado Espírito Santo de Deus. E eu peço a você, Jesus, derrama com o teu sangue, Pai, sobre essas memórias, desligando aqui na terra e no céu tudo aquilo que travava a vida dos meus colegas aqui, que vieram aqui de longe para terem uma das melhores experiências de vida das suas vidas. Eu peço pela misericórdia do céu agora, vai alcançando, Pai, e através deles que estão aqui, gerações vão ser transformadas. Aquele marido que adulterava, que não adultere mais. Aquela esposa que não conseguia se entregar para o marido, porque foi abusada, que seja curada agora em nome de Jesus. Aquele filho que não conseguia ter relacionamento com seu pai por uma história parecida com a minha, que seja agora ele canal de ligar, pedir perdão e destravar toda a prosperidade do céu, aquela que fica sobre a vida dele. Que seja o Senhor nesse momento aqui nesse lugar a trazer o convencimento do juízo e também da graça e da misericórdia que todos nós temos sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, eu quero nessa manhã pedir que os teus anjos, Pai, passeiem no nosso meio. Pedir que a manifestação da graça do Senhor esteja sobre cada um aqui nessa manhã. Esse evento não fomos nós que fizemos, foi o Senhor que fez para um propósito muito maior do que aquele que nós já imaginamos. Que através dessa oração portas sejam abertas e vidas sejam destravadas. Que aonde havia, Pai, austeridade, que onde havia energia ruim impedindo, Pai, essas pessoas de prosperarem, de realizarem grandes negócios, que agora haja a presença santa do céu. Que elas parem de simplesmente funcionarem todos os dias e comecem a fluir na sua advocacia. Não só na sua advocacia, mas um relacionamento com a sua família, com seus filhos, com seus funcionários. É um dia de transformação. É um dia onde o Senhor reescreve a história de todos que aqui estão, que entenderam que uma vida afastada do céu é uma vida inócua, é uma vida que não tem começo e não tem fim, mas que todo vazio, não importa o tamanho, ele pode ser preenchido agora com aquele que nos amou primeiro.
Jesus o Cristo vivo e ressurreto. E você ainda com os olhos fechados, eu peço a gentileza que repita uma simples oração nesse momento. Fala: Senhor Jesus. Amigo, fala com autoridade. Fala: Senhor Jesus, nessa manhã eu te recebo como o único Senhor, suficiente Salvador da minha vida. Faz morada no meu coração e escreve o meu nome no livro da vida. Olha para mim. Quem fez essa oração hoje pela primeira vez? Levanta a mão, rapidinho, mais alto. Como professor que sou, tanto da minha pós-graduação, tanto da PUC, até dias atrás, eu preciso explicar o que aconteceu aqui. A partir desse momento, uma nova história Deus tem para você. E não importa tudo de bom ou tudo de ruim que você tenha feito, o seu nome já está escrito no livro da vida. E a sua eternidade já começou. Quando o seu corpo físico aqui ficar, você tem a certeza, não é uma certeza pequena, é uma convicção de que você vai morar no céu com aquele que colocou o ouro. Sabe o que é ouro, querido? O ouro é a moeda mais estável, o commodity mais estável do mundo. Mas lá onde nós iremos morar, ele está na pavimentação, ou seja, debaixo dos nossos pés. Você vai morar num lugar onde as ruas são de ouro, onde não haverá mais injustiça, e a paz que excede todo entendimento humano será a regra. Então, a partir de agora, você está em ordem para receber tudo aquilo que esse evento, preparado carinhosamente para você e para a sua vida, vai te entregar. E eu vejo como uma palavra do céu multimilionário saindo daqui. Sabe por quê? Porque nós temos todas as ferramentas, os cursos, mentorias, para que você chegue na sua região, produza um excelente trabalho e ganhe excelentes honorários com isso. E você que recebeu aí, aonde você está, poderia gentilmente dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Rapidinho, querido, mais alto. É para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Mais alto. Ah, agora está bem melhor, né? Os semblantes estão bem melhores, pode se assentar. Eu quero entender, gente, preste atenção, nós não fizemos um protocolo severo aqui com vocês, até porque estou em outro nível só porque estou aqui nesse tablado. Mas eu quero que você se sinta em um ambiente empresarial, onde não só eu, como a pessoa que está do seu lado, pode gerar novos negócios para você. O EFAGRO Experience é o maior hub de conexões do agro do Brasil. E talvez eu seja bom no alongamento de dívidas rurais, recuperação judicial de produtores, mas a pessoa que está do seu lado seja na comercialização de commodities, em contratos internacionais do agro. E você tenha muitos clientes, então não deixe de fazer relacionamentos. Eu quero agradecer a todos. Quem que vai estar aqui no cerimonial chamando o Paulo? Eu posso chamar eles? Cadê o Kleber? Galera, vocês gostam do Kleber? Hã? O Kleber é estragado de gente boa, não é assim? Eu sou meio ruinzão, sabe? Eu sou meio...
É o meu jeito, fazer o quê? As pessoas até esses tempos atrás achavam que eu nem coração eu tinha. Mas eu mostrei, eu tenho mudado, eu tenho me desdobrado, né, pela missão que eu tenho. Então Deus tem colocado pessoas como Kleber na minha vida, que não dá mentoria, mas recebem uma mentoria dele. O propósito nosso não é dar mentoria para vocês, mas nós damos. Não é fazer uma implementação. Nossos PPS, eu não prometo implementação nenhuma para eles, mas acabamos dando. Atendo muitas vezes as pessoas 10 horas da noite, porque a transformação, o poder de transformar vidas que Deus nos deu, é muito bom ver vocês entrarem aqui de um jeito e saírem daqui de um outro jeito. Porque eu sei que lá fora muitas famílias vão deixar de perder patrimônio. Vão deixar de perder legados pela atuação de cada um de vocês. Então recebam com carinho mais uma vez o Kleber, que é um cara que a gente ama demais. Está com a palavra aí, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Calma aí, segura aqui. Primeiro a gente quer agradecer a você, Rogério, porque cada pessoa que está aqui, não só os advogados, mas a equipe, não estaria aqui se você não tivesse tomado a decisão de fugir da linha natural, de empreender, de ser esse homem de Deus, esse homem simples. Quem vê esse homem bonitão aqui, né? Agora aqui, mas a gente conhece o coração do Rogério, que é um cara íntegro, que é um cara focado no céu. Continue sendo esse homem abençoado, prosperando a vida das pessoas, de nós principalmente que estamos do seu lado. Esse aqui é um singelo presente da EFAGA para você, Obrigado, meu irmão. como nosso palestrante número 1 aqui. Uma salva de palmas para o Rogério, gente. Nossa, galera, o Fábio caprichou aqui, hein? Vamos tomar junto. Eu tomo máximo aí uma meia tacinha, mas posso compartilhar com vocês. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a vocês que fazem tudo acontecer. Tamo junto. Deus abençoe. Tamo junto. Uma salva de palmas novamente aí, pessoal.